Sentar mesmo, está sentadinho, não é isso? Bom, a palavra de hoje está em Mateus capítulo 8, versículo de 1 ao 4. Diz assim: a cura de um leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta para que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Diz a palavra do Senhor que eu acabei de ler, que Jesus desceu do monte. Ele estava pregando a palavra do Senhor. E eu imagino que próximo a esse monte havia ali uma comunidade, digamos assim, de pessoas que estavam com lepra, de leprosos. Eu imagino aqui, eu estou conjecturando. E devido estar no monte, na montanha, havia uma certa acústica. E eu creio que ali naquele local, não só aquele leproso escutou, como eu já disse, com certeza havia outros leprosos naquele lugar, mas ele escutou a palavra do Senhor Jesus, a ministração do Senhor Jesus. E Jesus desceu do monte. Já havia uma multidão esperando o Senhor Jesus, porque onde o Senhor andava, a multidão acompanhava o Senhor Jesus, porque ele fazia muitos milagres. Ele curou coxo, cego, paralítico, ressuscitou morto. E a palavra que Jesus ministrou ali ao monte gerou uma fé no coração daquele leproso. Sabe, eu fico imaginando aquele homem rejeitado pela sociedade devido à sua doença, estava deformado, condenado à morte, separado do convívio familiar, a dor no coração, na alma, você querer, abraçar um familiar seu, você querer, dizer que ama, tocar, beijar, e esse homem não podia porque ele estava com lepra. Digamos assim que era o coronavírus da época. Não é isso? Era altamente contagiante. Ele tinha que contagioso, ele tinha que estar à parte da sociedade. E ele resolveu descer e ir ao encontro do Senhor Jesus quando o Senhor desceu do monte. Agora eu imagino o que passava no coração, na cabeça daquele homem, porque ele teve que romper com barreiras, ele teve que quebrar a lei para ir ao encontro de Jesus. E tinha a multidão. Enfrentar a multidão, ele poderia ser até apedrejado, ou quem sabe passou pela cabeça dele ele ser rejeitado pelo Senhor Jesus. Eu fico imaginando assim, porque Nicodemos, lá em João capítulo 3, versículo 2, à noite ele foi escondido até com Jesus, e ele disse: Rabi, sabendo que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes, se Deus não for com o homem, ele não pode fazer esses sinais que tu fazes. Então Deus é contigo. Eu não sei se aquele leproso, ele sabia que Jesus era o Senhor, porque Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu não sei. Mas talvez chegou aos ouvidos dele que ele era profeta. E só os profetas tinham o poder de orar e Deus responder. E até morto ser ressuscitado. E ele rompeu essa barreira e foi até com Jesus. E diz a palavra do Senhor que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus. E ele adorou. Aleluia, se humilhou diante do Senhor. Não chegou fazendo uma oração mirabolante. Não chegou colocando Jesus na parede, imprensando o Senhor, querendo ser o Senhor do Senhor Jesus. Se tu não me curares, eu não vou te seguir, eu não vou te servir, não. Ele se humilhou e a oração dele foi pequenina. Eu fico também pensando que quando ele chegou diante do Senhor, a multidão se afastou, com medo, não é verdade? Aleluia. Da lepra, com medo de pegar a lepra.
Se afastou porque diz aqui o texto que ele teve a liberdade de se prostrar diante do Senhor e adorar o Senhor. Imagina a multidão afastada. Imagino também, né, a expectativa da multidão. O que o Senhor vai fazer? O que Jesus vai fazer com esse homem? Ele é leproso. A lei diz que não pode tocar nem na roupa do leproso. Mas a oração dele foi curtinha, né? E diz assim a palavra do Senhor. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Oh, glória a Deus. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Sabe, Jesus, quando ele também saiu de uma certa cidade, acompanhado da multidão, e vinha outra multidão de encontro a Jesus, e a multidão que acompanhava Jesus, seguindo um velório, iam enterrar um jovem, filho de uma viúva, a viúva da cidade de Naim. E Jesus, né, foi movido de uma íntima compaixão e ordenou, mandou que aquele velório parasse. E ele foi lá e ordenou que abrisse o caixão, e ele ordenou que aquele, né, morto vivesse ali, aquele jovem, e ele reviveu, levantou e ficou conversando com o Senhor e com a multidão ali. Da mesma forma, eu acredito que Jesus teve essa compaixão pelo leproso. Poderia muito bem só dar uma ordem, não é verdade? Pode ser limpo. Mas não, Jesus fez questão de tocar. Eu quero, e eu ser limpo, e tocou ali. Eu entendo que para Jesus não há barreira, não tem pecado que o Senhor não possa perdoar. Sabe, quando o homem se queda diante do Senhor, se humilha diante do Senhor, a palavra de Deus diz que aquele que se humilha diante dele, ele exalta. E foi isso que ele fez diante de toda a multidão. Ele curou, ele exaltou aquele leproso que se humilhou diante do Senhor e fez uma oração tão curtinha. Eu imagino que você que vai estar assistindo esse vídeo, que talvez você é um levita da casa do Senhor. Aleluia. Mas pelo pecado você se desviou. Um pastor também, que já esteve no púlpito pregando a palavra do Senhor. Um evangelista pregando a palavra do Senhor, mas foi envolvido pelo pecado. E talvez você se sinta como aquele leproso. Não literalmente leproso, mas o pecado te faz sentir leproso. Faz você se sentir imundo diante do Senhor. E talvez você já pensou até em tirar a tua vida, porque você diz: eu não tenho força. Eu não tenho força, Senhor, para me libertar desse pecado. E de fato o homem não tem força para se libertar do pecado. E um dos pecados mais difíceis para o homem ser liberto é o pecado da prostituição. Talvez você, jovem, eu não sei, seja em prostituição, serviu o Senhor, mas agora você não serve mais. E essa palavra, eu quero que você medite na palavra do Senhor. Se você se humilhar diante do Senhor, o leproso pediu, se humilhou diante do Senhor e pediu para ser limpo. Mas que você medite na palavra do Senhor e peça para o Senhor perdoar os teus pecados, para que você seja purificado, como está lá em João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Sabe, para que você tenha os teus pecados perdoados e volte a ser um adorador, volte a adorar o Senhor, volte a ter comunhão com o Senhor Jesus. Porque a vontade de Deus, a vontade do Pai é que nenhum ser humano se perca. Oh, aleluia. Medita você que está ouvindo esse vídeo, que está assistindo. Medita nessas palavras. O Senhor quer te libertar. Jesus, ele diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Aleluia. Oh, é o desejo do meu coração, através dessa palavra de Deus, que você seja liberto, seja alcançado, seja limpo e volte a servir ao Senhor.
Aquele que confessa seus pecados e deixa, ou suas transgressões, ele alcança a misericórdia do Senhor. O leproso alcançou a misericórdia. Foi limpo, foi curado. Ele pôde voltar a conviver na sociedade. Ele pôde voltar a conviver com seus familiares, abraçar seus familiares, beijar seus familiares, olhar olho no olho, sentar à mesa, ceiar, ir para a casa do Senhor, adorar o Senhor, servir ao Senhor, porque aquele leproso, ele não podia ir ao templo, não podia, ele era imundo, considerado imundo. Sabe, essa é a palavra de Deus, que eu medito, tomo para mim também, que eu não venha escorregar, mas que eu venha servir o Senhor com amor e com temor, e que você, em Jesus, te levanta, fica de pé e começa a servir ao Senhor, a andar com o Senhor e caminhar com o Senhor, porque Jesus está voltando. Não há mais tempo de estar envolvido com o mundo, com o pecado, se deixar levar pelo pecado, se tornar impuro, se tornar imundo, porque no reino de Deus só vai entrar os puros de coração e os limpos de mãos. Glória a Deus, aleluia. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, boa noite. Mais uma pregação da Célula Manancial, dessa vez feita pelo irmão Antônio Castro, diácono da Igreja Assembleia de Deus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Amém.